Espero que agora funcione. Não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu. Eu posso engolir você só pra cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito. É aquela hora que você fica com a sensação, será que não vai aparecer ninguém? Versos que brotam do poeta, toda a poesia sob a luz Mas da vou lua. começar a falar, que o meu propósito aqui é exatamente esse, falar. Quando choro, se choro, é pra regar Um tempinho da música de Bethânia acabar. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Eu ando de cara pro vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina, qualquer brisa verga. Nenhuma espada corta. Não mexe comigo, Que eu não ando só. Olá, querida! eu não ando só. Não Eu já estava aqui me sentindo só. Tá bem que você apareceu. Coloquei uma musiquinha aqui de Bethânia para ela, uma música que eu amo, que ela diz que não mexe comigo que eu não ando só. Oi, Rose. Que coisa boa. Bom, que legal que vocês estão aqui. Que bom que tem alguém para escutar minhas histórias, né? Ai, Maria Rose, quanto tempo, que coisa boa. Você, Rosângela, pessoas muito queridas. E eu vou dar só mais 2 minutinhos para começar a falar. A proposta desse projeto, não andamos só jamais, de jeito nenhum, e tem a gente tomando conta da gente, literalmente, não é, Rose? A gente tem os nossos anjos, os nossos orixás, os nossos santos protetores, que mais? Os nossos guardiões, não é? Todos eles enviados por uma única pessoa, por Deus, para tomar conta de todos nós. E é muito bom que a gente tenha, essa certeza, né, de que nós nunca estamos sós. Sempre terá alguém tomando conta da gente, né? Nas horas boas agradecer e nas horas difíceis saber que a gente não está sozinha, né? Rosane, olá, eu não estou conseguindo acenar, o negócio aqui está meio complicado. Bom, deixa eu contar para vocês como foi que esse projeto nasceu, né? Ele nasceu, na verdade eu já vim há algum tempo com desejo de falar dos orixás, de fazer alguma coisa. Eu não sabia o que era fazer, o que era falar. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com os orixás. Não necessariamente frequentar uma casa, não necessariamente ser mãe de santo, nada disso, mas fazer alguma coisa. E numa reunião, e aí eu vinha com essa sensação, e aí numa reunião que eu participei, nós estávamos na reunião e aí surgiu, Andréia deve aparecer por aí mais tarde, aí a Andréia leu em algum lugar que ela não podia esse ano comer galinha porque era quizila de Oxum. Eu disse, que maluquice é essa, gente? Onde é que vocês tiraram isso? E aí simplesmente, deixa eu tirar o volume aqui do WhatsApp, porque senão vai ficar toda hora tec-tec. E aí eu contei uma lenda de Oxum, que eu vou inclusive contar aqui hoje. E aí as pessoas gostaram dessa lenda, né? Aí a Andréia me chamou a atenção, você reparou o que foi que aconteceu? Olha, chegou aí agora. Seja bem-vinda, Andréia. Estou contando como foi o surgimento desse projeto e que você é a madrinha dele, né?
E aí ela falou assim, você percebeu o que aconteceu? As pessoas pararam para te ouvir. Que história interessante, não sei o quê. E a Andrea é uma canalizadora de mão cheia, né? E aí ela disse, olha, você tem que levar esse projeto para frente, né? Você tem que levar esse projeto para frente. E a primeira que você vai ter que falar é Oxum. Eu disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho a menor ideia. Aí ela brincando comigo, se vire, missão dada, se organize para cumprir. E aí eu fiquei pensando nos dias, eu disse, tá certo. Aí eu fui me lembrando de algumas coisas, né, que eu estava querendo falar sobre os orixás, ainda não sabia como. E aí eu disse, não, como é que eu vou fazer? Aí nessa noite, pois é, pra você dar conta. E aí nessa noite, quando eu fui deitar, eu não consegui dormir. Porque eu via Oxum dançando, falando, assim, mostrando um monte de coisa. Me lembrou de um livro que eu vi uma vez numa livraria, mas li bastante o livro, mas não comprei, porque na época o livro era muito caro. E aí ela me mostrava esse livro. Aí eu fiquei toda confusa. Eu digo, tá, já entendi. Eu sei que eu tenho que fazer. Pronto, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. E aí eu comecei a estudar, porque o meu conhecimento em relação aos orixás é admiração, puramente. E aí você vai escutando uma coisa aqui de um, uma coisa aqui de outro, uma história daqui, vai lendo um pouquinho de cá. E aí a gente vai organizando isso, né? E aí algumas pessoas podem perguntar assim, é religião? E aí Mônica Bonfiglio teve tem uma definição que eu acho fantástica, fantástica. Ela diz que minha religião é a liberdade. E eu também faço parte dessa religião, né? Até porque Tati já foi minha aluna, acho que tem uma galera aí, Rosângela, né? Rose. E eu sempre falei que a religião ela é criada pelos homens, logo são falhas, né? Mas que a fé é criada por Deus. E a gente tem fé exatamente como Betânia nos disse, né? Eu não ando só. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Tati, eu não estou conseguindo ver. Então, na verdade, a gente vai se achegando, né? Desses seres maravilhosos. E eu amo Oxum, né? Ela me foi dada como mãe, né? E é uma mãe que eu recorro muito, peço muito ajuda a ela. E Oxum é uma excelente mãe para os seus filhos. A gente vai ver que vou contar umas 2 ou 3 lendas aqui, eu espero que dê tempo, que vocês vão ver que Oxum é uma mãe maravilhosa. Cobra bem, mas é uma mãe que ela pega seus filhos, bota embaixo do braço e só larga depois que o negócio deu certo, né? Oi, Edilma. Então vamos começar, eu vou começar lendo uma oração para Oxum, que eu fiquei encantada. Eu não conhecia essa oração também, mas eu achei algumas orações, mas essa foi a que eu achei mais bonita. Então, nada melhor do que a gente saudar aquele, né, que está sendo homenageado no dia. Então, bora lá. Quem achar interessante, feche os olhos, se conecte, veja aí qual é a sua forma. E a oração é assim: Salve Oxum, dourada senhora da pele de ouro. Benditas são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, belo orixá, vem a mim, caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutora como tu és. Ó Mamãe Oxum, proteja-me, faça que o amor seja constante em minha vida e que eu possa amar toda a criação de Olorum. Proteja-me de todas as mandingas e feitiçarias. Dai-me o néctar da sua doçura
e que eu consiga tudo o que desejo, a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada. Que eu seja como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras e se precipitando as cachoeiras, sem parar, nem ter como voltar atrás, apenas seguindo o meu caminho. Purifique minha alma e meu corpo com suas lágrimas de alento, inuda-me com sua beleza, sua bondade e seu amor, enchendo minha vida de prosperidade. Salve Oxum. Eita! Não precisa vir o choro. Não precisa vir o choro. Porque Oxum e as filhas de Oxum são muito conhecidas por ser choronas, né? E aí, mas ela não precisa mostrar essas lágrimas hoje. Então, quem é Oxum, né? Nessa cidade todo mundo é de Oxum, homem, menino, menina, mulher. Se der presente, irradia magia, né? Então, Oxum é a filha de Iemanjá e Oxalá. Não existe uma unanimidade, porque olha só, essas histórias, elas são histórias de tradição oral. Então você encontra que Oxum é filha de Oxalá, você encontra outras tantas histórias, né? Mas o que é assim mais comum é que Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá. Iemanjá é mãe de todos os orixás, né? A mãe de todas as mães. E Oxum é a grande mãe da água doce, né? Oxum foi a segunda esposa de Xangô, junto com Obá e Ansan. Aliás, a gente vai ver, né, que os orixás, homens, existia todo um patriarcado no mundo dos orixás também, e Oxum foi uma das que quebrou algumas dessas barreiras, né? Então é a deusa do amor, é a Iabá das águas doces, é aquela que mantém o equilíbrio de nossas emoções, a fecundidade e a natureza. É uma mãe gentil dos povos novos e antigos, e a gente sempre pede que ela renove e interceda por todos nós, né? Dentre do que se fala de Oxum, diz que Orumilá é o pai de todos os orixás. Ele não é, alguns dizem que é Deus, né? Mas eles não se referem a Deus. Deus é Olorum, né? É esse nome que é atribuído a Deus. E Orumilá é como se fosse o pai de todos os orixás, fosse o orixá mais velho. E aí ele atribuiu a Oxum a função de cuidar da fertilidade, de cuidar das crianças. E aí eu vou contar para vocês uma primeira lenda para mostrar a sagacidade de Oxum. A gente vai ter uma outra bem que vai falar de fertilidade, que foi inclusive a lenda que eu contei lá na reunião. Mas eu quis começar por essa lenda porque eu ouvi essa lenda de alguém que cuidou muito de mim. E foi ela que primeiro disse que eu era filha de Oxum. E aí, quando surgiu esse projeto, eu me lembrei dessa lenda. E aí, como estava na memória, né? Eu disse, não, deixa eu procurar para ver se eu refresco minha memória, porque tem muito tempo que eu ouvi isso. Mas, assim, a base da história estava lá. Mas eu queria me lembrar um pouco mais dessa história. Então vai ser a primeira lenda. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Oxum, mas eu vou contar a primeira lenda, que é a lenda que Oxum enganou Exu, né? Exu é um mensageiro, aliás, bom, dentre as pessoas que estão aqui, eu acho que não tem ninguém da tradição do candomblé, pelo menos mãe de santo, essas coisas assim, até onde eu sei, porque existe uma hierarquia no candomblé e na umbanda também, né? Mas eu não estou seguindo essa hierarquia aqui nesse projeto. Oxum surgiu porque ela se apresentou dizendo que queria que se fizesse isso. Os próximos orixás vão surgir do mesmo jeito. Eu vou seguir todo sábado falando dos orixás e cada um vai chegar dizendo a hora que vai querer vir. Eu não vou seguir a hierarquia
que existe no candomblé. Porque se eu fosse seguir a hierarquia que existe no candomblé, eu teria que começar falando de Exu, que Exu é o grande mensageiro. Mas vai chegar a vez dele, tá? Nesse momento é Oxum. E existe uma lenda que Oxum enganou Exu. Como é que foi isso? Olha que mulher danada. Oxum sempre foi muito curiosa, interessada em aprender de tudo. Ela queria se meter em tudo, saber de tudo. A gente conhece um monte de gente assim, né? Como sempre foi manhosa, além de ser muito mimada, conseguia tudo de Iemanjá. Oi, Leila. Sempre que Oxalá queria saber de alguma coisa, ele consultava Ifá. Ifá é o deus do jogo. É ele que tem todos os segredos dos jogos de búzios. Existe inclusive um jogo chamado Jogo de Ifá, que não é de búzios desse que a gente conhece, mas são conchas. E a depender da posição que a concha cai, a pessoa faz uma leitura. Pouca gente faz esse jogo, muito pouca gente. Mas Ifá era quem tinha todos os segredos. E como ele não deu conta de cuidar de tudo isso sozinho, ele dividiu com Exu essa incumbência, né? E Oxum queria saber jogar. E aí chegava para Oxalá, aí Oxalá dizia assim, quem sabe isso é Ifá. Aí Ifá disse para ela assim, olha, eu só dividi esse segredo com Exu. Se ele quiser lhe contar, tudo certo, né? E aí, pergunte a Exu, pois é ele que tem o poder de ver os búzios. E esse acontecimento se repetia toda vez que Oxalá precisava de uma resposta, precisava saber de alguma coisa. E isso intrigou Oxum, que pediu o pai para ver o destino. E Oxalá, de novo, ela sempre insistia. Porque se tem uma coisa que Oxum é insistente, ela vence pelo cansaço, né? As filhas dela são mais ou menos assim também. Então, Oxum, esse poder pertence a Ifá, que proporcionou a Exu o conhecimento de ler e interpretar os búzios. Não é como você quer, ele não vai mandar isso para você. Aí Oxum queria porque queria porque queria. Aí ela lá toda manhosa, né, toda cheia de dengo, foi conversar com Exu. Aí Exu disse que não ia revelar, que esse segredo era dele, que ele não ia partilhar com ninguém, por aí afora. Aí essa lenda tem duas vertentes. Tem uma que diz que ela foi procurar umas feiticeiras que moravam numa floresta, e essas feiticeiras eram doidas para passar rasteira em Exu. E aí ensinou para ela um segredo para ela poder tomar de Exu esse segredo, esse conhecimento. E aí o que aconteceu? Então, e outra vertente diz que foi ela sozinha mesmo, né? Aí a gente escolhe para o que vai acreditar. Aí ela foi seguir, aí toda vez ela ia lá, falava com o Exu, e Exu não. Aí pronto. Aí um dia ela foi lá, toda dengosa, toda manheira, né? E aí pediu de novo para Exu. Aí ela disse assim, vamos fazer um combinado, né? Se você adivinhar o que é que eu tenho em minha mão, você me conta. Se você não adivinhar, você não me conta. Aí Exu pegou, voltou? Aí Exu abaixou para chegar bem perto, para ver o que ela tinha na mão, né? Aí ela, o que ela fez? Ela estava com pó na mão, aí ela jogou no olho de Exu. Aí Exu ficou cego, não enxergou nada. E aí ela, eu não enxergo nada, cadê meus búzios? Aí Exu disse assim, búzios? Que búzios? Quantos são eles? Aí Exu, são 16, respondeu Exu e esfregava o olho. Quanto mais ele esfregava o olho, menos ele enxergava. Aí ela disse assim, achei um, é bem grande. Aí ele, é o Canarã, me dê ele. Aí ela, achei outro que é bem pequenininho. É Etogundá, passa pra cá. E nessa brincadeira ela foi pegando búzio por búzio, descrevendo e perguntando para ele que eu era o búzio, o que ele fazia, e Exu não tinha jeito, tinha que ir falando, e assim ela soube de todos os segredos dos búzios. E aí Ifá, quando soube disso, né,
disse, bom, já que você lutou tanto para ter esse segredo, já que você foi tão inteligente, já que você foi tão corajosa, eu vou lhe dar também o poder de dividir o jogo com Exu. Então, é a única orixá que tem o dom, que os seus filhos, né, têm o dom de jogar búzios, além dos filhos de Exu. E isso foi conquistado dessa forma, através da esperteza, da sagacidade de Oxum, né? Porque era o que ela queria e foi o que ela conseguiu, né? Ela foi atrás e Oxum é bem isso. Ela vai, ela procura o que ela quer, ela segue, né? E ela só sossega quando ela consegue. É danada a moça. A moça é danada. E as filhas de Oxum têm um pouquinho dessa característica, né? Então, Oxum tem um nome que se chama Oxum, que fica ela é a deusa do rio, fica no sudoeste da Nigéria e também tem o nome de Oxum, né? É considerada a deusa do amor, da beleza, da fertilidade, do dinheiro, do ouro e das pedras preciosas, né? A saudação de Oxum é Oraieieu, que significa olha por nós, minha mãe, né? O símbolo dela é um leque com estrela, que se chama bebê, e também tem um espelho, né? Oxum adora espelho. O dia da semana dela é sábado, o número que representa as jogadas de Oxum, os trabalhos de Oxum é o 5. As cores, depende da nação e depende, por exemplo, no candomblé, normalmente Oxum se veste de amarelo e de dourado. Na Umbanda é azul escuro, porque isso também depende muito da tradição, né, que a cultua. Quais são as comidas que são dadas para Oxum? Canjica, ovos, omolocum. Omolocum é como se fosse um purê, vamos chamar assim, né? Não é bem isso, não. De feijão fradinho, com cebola, com camarão, com ovos, xinxim, banana, mel, alguns também dizem que quindim, né? Tudo que leva ovo normalmente é atribuído ao Oxum. E mel. O mel é atribuído ao Oxum, né? As oferendas, isso também varia muito, né? Espelhos, tudo que é de enfeite. Flores amarelas, brancas, mas a flor que dizem que Oxum mais gosta é o lírio, né? No sincretismo, existem várias, normalmente atribuída à imagem de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Na Bahia, em algumas regiões da Bahia, Nossa Senhora das Candeias. Em Recife, Nossa Senhora dos Prazeres. Então, no sincretismo tem tudo isso. Ah, Joelma, que bom que você está aqui. Então, assim, e aí tem eu falei para vocês que Oxum é chorona, né? Que Oxum, as filhas de Oxum também são muito choronas. E aí, por que Oxum chora? Aí eu disse, caramba, né? É bom a gente saber isso. Oxum chora porque ela quer um mundo perfeito, ela quer um mundo maravilhoso, ela quer um mundo de alegria, ela quer um mundo de fartura, ela quer um mundo fértil de vida, de ideias, né, de coisas boas. E como a gente ainda não conseguiu alcançar esse mundo, Oxum chora. Então, quanto mais a gente conseguir ser uma pessoa melhor, menos Oxum vai chorar. Mais ela vai conseguir se manifestar de uma outra forma, porque ela deseja o amor puro, o amor mais verdadeiro entre todos nós, né? E aí tem as ervas, eu não poderia deixar de pensar nas ervas, né? Também, assim, isso é muito, muito relativo. Tem muita gente que fala coisas diferentes, assim, a depender da nação, a depender da forma como ela é cultuada, mas o que é mais comum é aquela folha colônia, né? Macaçá, oriri, a folha de Santa Luzia, oripurê, pingo d'água, agrião, dinheiro em penca, manjericão branco, calêndula e narciso. Tem outras ervas. Oi, tia Zilma! Eu só chamo tia Zilma. Seja bem-vinda.
Então, essas ervas são atribuídas ao Oxum. Então, quando você vai fazer banhos, quando você vai oferecer, né, fazer uma oferenda ao Oxum, você utiliza... sim, com certeza, Ju, com certeza. Nossa mãe é maravilhosa. Eu só me apaixono por ela cada vez mais, né? Então, você tem essas ervas aí para você fazer. E aí eu vou contar uma segunda lenda, tá? Uma segunda lenda, que é a lenda que fala muito dessa característica da fertilidade, né? Os orixás, tem até no livro de Pierre Verger, ele coloca, deixa eu pegar, eu botei aqui no fim, eu não sei se vai dar tempo, vou deixar aqui como... os orixás, a princípio, sempre foi atribuído aos homens, né? Os orixás, Pierre Verger diz assim, antigamente, um babalorixá me contou, segundo Verger, ele diz assim, antigamente os orixás eram homens que se tornaram orixás por causa dos seus poderes, homens que se tornaram orixás por causa da sua sabedoria, eles eram respeitados por causa de sua força, eles eram venerados por causa de suas virtudes. Nós adoramos suas memórias e os altos feitos que realizaram. Então, o tempo todo, a gente vem de uma sociedade patriarcal, né? E é lógico que esse culto, a princípio, era atribuído aos homens, né? Os cargos, né? O atabaque só pode ser tocado por homens. Tem uma série de coisas que ainda hoje, século XXI, perduram esse poder patriarcal no candomblé. E aí o que aconteceu? Os orixás homens, capitaneados por Ogum, fizeram uma reunião para discutir os assuntos sobre a humanidade. E aí as mulheres, né, as iabás ficaram de fora. Qual não foi a revolta de Oxum, né? Imagine ser excluída do processo. Aí Oxum achou que era muito injusto, pois sabia que tinha sabedoria e poder suficiente para opinar sobre questões dos homens. Mesmo insistindo, nunca conseguiu espaço para se expressar. Como última escolha, decidiu usar sua astúcia, né? Ela disse, é isso mesmo? Vocês não vão me deixar participar? Vocês acham que eu não tenho poder suficiente para participar dessa reunião? Tá certo. Então ele disse assim, como não existia um homem sem a gestação das mulheres, Oxum tirou a graça da fertilidade de todas, ou seja, mulher nenhuma mais engravidou, né? E aí, ela não só fez isso com as mulheres, ela fez isso também com a natureza. Se ela era a rainha da água doce, como é que ia arar a terra? Como é que ia molhar a terra para que a terra frutificasse? Aí a terra começou as mulheres não pariam, não engravidavam, ou seja, a humanidade não se perpetuava, né? Nada crescia. A terra começou a secar, começou a nada brotar lá. E aí o que aconteceu? Aí os orixás se deram conta que estava acontecendo alguma coisa no planeta, né? Aí os orixás masculinos decidiram consultar Olorum, aquele que é o pai de todos os orixás, né? Que revelou, olha, isso é arte de Oxum. Acho bom vocês irem conversar com ela. E aí, mas o senhor não pode fazer nada? Não. É arte de Oxum. Se acertem com ela. Não vou me meter com Oxum. Aí os orixás foram, né? E aí conversaram com ela. Como somente ela poderia resolver essa questão, eles a convidaram para participar das reuniões. Pensa você que ela aceitou de primeira? Que nada, ela fez um charminho, deixou eles sofrerem mais um pouco, né? E aí eles insistiram, por favor, Oxum, nós precisamos da sua presença. Pensa aí, por favor, Oxum, venha. Aí até que ela não se fez mais de rogada e a partir daí ela passou a estar presente em todos os acordos e decisões da humanidade que voltou a se multiplicar. Aí a terra começou a frutificar, as mulheres começaram a engravidar e o mundo aos poucos foi voltando ao normal e os orixás masculinos nunca mais
tiveram a ousadia de dizer que ela não podia participar de uma reunião, né? Então essa também é uma lenda muito interessante que eu gosto muito. Tem uma outra que diz que foi Oxum que criou o candomblé, exatamente por causa desse período que nada frutificava. Ela veio para a terra, enfeitou as mulheres, fez com que os orixás conseguissem chegar incorporando nas pessoas, e aí foi que o candomblé foi criado. Mas essa aí é bem interessante. Bom, outra lenda que eu acho massa é bem característico de Oxum, porque Oxum é assim, ó. Ela vai na malemolência, ela vai na sedução, né? Ela tenta seduzir, ela tenta convencer. Bom, ela faz a parte dela. Normalmente nesse estágio ela já consegue o que ela quer, mas se não consegue, aí bora partir para o que tem que ser partido, né? E aí vamos falar da riqueza de Oxum. Oxum é considerada a orixá mais rica do reino dos orixás, né? Porque ela é a rainha das joias, ela é a rainha dos espelhos, das roupas, ela só gosta de luxo, de coisas bonitas, de coisas caras, de coisas belas, é ambiciosa e ela tem estratégia, né, para conseguir o êxito na vida. Então, ela começou a pedir para... Oi, Ed, seja bem-vindo. Começou a pedir joias para Oxalá. Aí Oxalá, mas Oxum, eu já lhe dei tudo que eu podia, eu não tenho mais ouro para lhe dar. Ela, você é rico, você é poderoso, e nada de Oxalá querendo abrir o bolso, né? Abrir as portas lá da riqueza. E aí o que Oxum fez? É por isso que tem algumas lendas que não reconhecem ela como filha de Oxalá, por causa dessas histórias aqui, né? Também, Ed, saudade muita de te ver, muito grande. E aí, ela tentou de tudo. Aí disse que Oxalá não abriu as portas da riqueza. O que ela fez? Ela começou a falar um monte de segredo de Oxalá, que ela sabia, falando aos berros, coisas de... Agora sim, ela foi, né? Sem julgamento, minha mãe. Coisas que eram verdade e coisas que não eram tão verdades. Ela maquiou, assim, umas coisinhas, né? Eu sei que Oxalá ficou desesperado. E aí, o que eu vou fazer para calar essa mulher? Que aí pegou tudo que ela queria e entregou para ela. E aí ela se torna a senhora de todas as riquezas, como nenhuma outra Iabá tem de riqueza, como nenhuma outra orixá feminina jamais foi tão rica. Então dizem que a riqueza dela tem bem a ver com isso, né? Então é assim, primeiro ela tenta na sedução, ela tenta conquistar, e aí se não consegue, aí ela vai para baixo. É interessante porque, assim, algumas dessas características das orixás são bem humanas, né? São bem humanas. E aí tem a história de que, assim, os filhos desses orixás também trazem algumas dessas características, né? Então, assim, por exemplo, quando eu vou falar de Yansan, com todo o respeito que Yansan me merece, mas os filhos de Yansan gostam de como é que é a palavra, meu Deus? Esqueci agora. Eita... Esqueci a palavra. Não é aparecer, não. Ela, como é que é? Chegar chegando. Qualquer coisa dessa é uma expressão bem parecida com essa, né? E Oxum é uma orixá de muitos amores, né? Os amores, Oxum não ficou com um único amor. Ela teve vários. Então, mais um grande amor da vida dela foi Xangô, né? Então ela lutou muito para conquistar o amor de Xangô. E quando conseguiu, foi uma festa, né? Então ela luta para conquistar o amor de Xangô e quando consegue é capaz de gastar toda a sua riqueza para manter o seu amado.
ela livra seu querido Oxóssi do perigo e entrega-lhe riqueza e poder para que se torne Alaqueto, o rei da cidade de Queto. Por quê? Para tirar Xangô da jogada, né? Oxum provoca uma disputa acirrada entre os dois irmãos por seu amor. Xangô, que ela era apaixonada por ele, e Ogum, que era apaixonado por ela, né? Então, o que acontece? Mas o que ela fez? Bom, disputem. Quem ganhar, ganha o meu amor, né? Então, ambos guerreiros, famosos e poderosos, o tipo preferido por ela, porque ela gosta de gente forte, né? Ela gosta de gente que consiga dar conta dela, né? Pois é, Rose. Ô, Rose, aí, ó, lembrei agora. lembrei agora do seu TCC, sabia? Ai, ai. Então, Oxum só gosta de guerreiro famoso e poderoso. Não venha nada mais ou menos, não, que ela não quer, né? Então, Xangô é seu marido. Aí ela conseguiu, né, se juntar com Xangô. Mas, independente disso, se um dos dois irmãos não a trata bem, porque ela também gosta de ser bem tratada, né? O outro se sente no direito de invadir e conquistar, de intervir e conquistá-la. Então, assim, é a eterna disputa entre Xangô e Ogum. Afinal, Oxum quer ser amada e todos sabem que ela deve ser tratada como uma rainha, né? Ela não aceita menos que isso. Ou seja, roupas finas, joias, boa comida, tudo a seu gosto. A beleza é o maior triunfo da orixá do amor. Como esposa de Xangô, que os orixás também não tinham essa fidelidade, né? Porque Xangô também casou com Obá e Oiá, mas Oxum é a preferida de Xangô. Então tem tudo isso, né? E assim são essas lendas que eu vou convidar vocês aqui para todos os sábados virem me ouvir. Né? A gente vai buscar falar um pouquinho dos orixás, contar sobre as suas lendas, falar um pouquinho sobre os seus feitos, sei lá, eu estou, abri meu coração, recebi a missão, né? Missão dada, como é? Eita, que as palavras hoje estão faltando. Missão dada, a gente cumpre, né? Então, na próxima semana, eu já sei sobre quem que eu vou falar. Vou falar sobre um outro grande orixá, que também faz parte da minha devoção e admiração. Missão cumprida, né, Vânia? Vou falar na próxima semana de Omulu. Vou contar as lendas de Omulu. E tem lendas muito bonitas também. A história dele é muito bonita. É um orixá que é muito temido, mas ele é um grande pai, né? Missão dada, lembrei agora de Melo. Missão dada, missão cumprida. Obrigada, Ed. E aí, gente, é isso. Era isso que eu tinha para contar para vocês. Foi isso que eu preparei. A Oxum é uma grande rainha, é uma grande... E ela traz essas características para suas filhas, né? A gente precisa, inclusive, nesses tempos que nós estamos vivendo, despertar o Oxum. Assim como você, Andréa, disse que nós temos, né, os guardiões dentro de nós, e temos mesmo, né, cada um dos nossos guardiões. Os orixás também, eles existem alguns... Tem um livro que eu vou procurar que ele diz exatamente isso. Embora seja... Sim, Joelma, com certeza. Embora eles... a gente tenha, né, seja escolhida por eles, porque são eles que nos escolhem, mas que a gente tem um pouquinho de cada um deles dentro de nós, né? Então, nós todos... Todos, porque não é só as mulheres, os homens também, não tem essa história de sexualidade, isso independe dos orixás, isso aí é escolha nossa, humana, não tem nada a ver com os orixás.
Nós temos um pouquinho de Oxum, um pouquinho de Iemanjá, um pouquinho de Omolu, um pouquinho de Xangô, de todos eles dentro de nós, tá bom? Então, obrigada por vocês estarem aqui partilhando comigo esse projeto novo. Obrigada à minha madrinha Andréia Nunes, que também está aqui. E semana que vem eu volto falando sobre o Mulu. E espero contar com a presença de vocês, tá bom? Beijo, ó. Muito obrigada. Ora aí, eu, minha mãe Oxum. Felicidades para todos nós. Beijo. Gratidão a vocês.